Nós estamos fazendo a exposição desse livro e nós vamos continuar nas próximas semanas com a graça de Deus. Nosso irmão Érico falou na semana passada sobre o capítulo 6, sobre a conclusão do muro, lá no capítulo 6, no versículo 15, nós lemos: e o muro foi concluído no 25º dia do mês de Elul, em 52 dias. Aleluia! Coisa maravilhosa. Deus deu uma visão a Neemias, e como diz, João Haggai, o Deus que dá a visão é o mesmo que dá a provisão, né? Ele deu a visão a Neemias da restauração, não somente da cidade e dos muros, mas uma restauração espiritual, do estado espiritual que se encontrava o povo de Deus. E nós vemos aqui a obra avançando, mesmo com adversidades, mesmo com dificuldades, né? Às vezes nós dizemos como tem sido difícil esse tempo que nós vivemos como povo de Deus, mas eu fico pensando em que momento da história não foi difícil, né? Se nós olharmos desde os dias de Abraão, que é o pai da fé, que é o patriarca da nação de Israel, é o pai de todos os que creem, né? Nós somos filhos de Abraão, herdeiros da promessa em Cristo Jesus. Nunca foi fácil, né? A igreja sempre, o povo de Deus sempre enfrentou adversidades, lutas. Eu me lembro de uma palestra que eu ouvi num congresso que eu fui. Era um pastor judeu, Meno Kalish. Ele estava falando: toda vez que tentaram destruir o nosso povo, nós ganhamos um feriado. Faraó tentou nos destruir, ganhamos o feriado da Páscoa, né? E ele foi relatando vários eventos na história do povo de Israel em que Deus agia e o povo passou a celebrar aquele dia, né? Nos dias de Esther, né? O Purim, né? A celebração do Purim. E depois, recentemente, né? Também com toda a investida contra já o Estado de Israel reorganizado, e sempre Deus agindo. E na história da igreja não é diferente. A igreja também, desde os dias dos apóstolos, né, no ministério terreno de Jesus, o ministério dos apóstolos, os primeiros discípulos de Jesus avançaram, pregando o evangelho, levando a mensagem, fazendo discípulos, sempre no meio de adversidade, sempre no meio da adversidade. Trazendo para a nossa história da igreja brasileira, né, como é que a igreja brasileira começou, né, a pregação do evangelho? No meio de muita perseguição. Tivemos irmãos que morreram na Baía de Guanabara, né, que foram assassinados sem poder pisar em terra, né? Alguns reformados que a história nos diz que morreram na Baía de Guanabara. Depois, com a chegada do casal Cali, perseguição, lutas, embates públicos, né? Até em jornal, artigo de jornal em que havia difamação, havia uma série de adversidades. Então nunca foi fácil, mas Deus sempre esteve presente. A igreja, o povo de Deus sempre avançou, e nós caminhamos para o desfecho da história, e o Senhor está conosco. O Senhor nunca vai desamparar o seu povo, o Senhor nunca vai abandonar o seu povo. Então nós estamos vendo aqui nesse livro que o avanço da obra do Senhor aconteceu com adversidade, com ameaças, né? Nós vimos aqui no capítulo 6, que o nosso irmão Érico falou na semana passada, tentativas, né, de paralisar Neemias, de intimidá-lo, né? Ameaças realmente terríveis, falsas profecias, né? Uma profetisa que foi contratada para poder amaldiçoar, mas graças ao Senhor a obra de Deus avançou. E hoje eu quero ler com os irmãos o capítulo 7, nós vamos ler os primeiros versículos do capítulo 7, e eu quero pensar sobre identificando os sinais do reino de Deus. Aqui nesse capítulo nós vemos alguns sinais do reino de Deus, e eu quero pensar com os irmãos sobre isso. Depois de um muro ter sido concluído, versículo 1, e de eu ter colocado as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores, os levitas. Nomeei Anani, meu irmão,
para governar Jerusalém, e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois era homem fiel e temente a Deus, mais do que a maioria dos homens. Eu disse a eles: as portas de Jerusalém não poderão ser abertas antes que o sol esteja alto, e os porteiros devem fechar e trancar as portas antes de deixarem os seus postos. Nomeei guardas também entre os moradores de Jerusalém, alguns nos seus postos e outros diante das suas casas. A cidade era grande, contudo havia poucos moradores nela, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. O meu Deus então pôs no meu coração que eu reunisse os nobres, os oficiais e o povo para registrar as genealogias, e achei o livro da genealogia dos que tinham voltado primeiro, e nele achei escrito o seguinte: estes são os homens da província que voltaram do cativeiro, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado como prisioneiros, e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, em companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mardoqueu, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. E aqui nós vamos ver essa lista daquelas pessoas que começaram a retornar a Jerusalém, debaixo de uma ação divina, Deus agindo no coração das autoridades, agindo no coração do rei da Babilônia, após o encerramento do cativeiro da Babilônia, a partir dos reis da Pérsia, Deus movendo aqueles corações. Então o que nós vemos aqui é uma tentativa de repovoar a cidade, Era muito importante. Nós vimos aqui, primeiro, que as portas foram assentadas, no versículo 1, depois que o muro foi concluído, as portas foram assentadas. Então, nós estamos vendo aqui, nesse texto, eu quero destacar alguns sinais do reino de Deus, algumas realidades que nós vamos ver aqui nesse texto, de uma forma assim, inicial, mas que nós vemos plenamente no reino de Deus. A primeira realidade, o primeiro sinal que eu consigo identificar nesse texto é a restauração. Nós vemos aqui que esse era um tempo de restauração. No versículo 1, o texto diz: depois do muro ter sido concluído, e de eu ter colocado as portas no lugar. Muro restaurado, portas no lugar. Restauração, recomeço, E nós vemos aqui que era muito importante, amados irmãos, que aquela cidade estivesse cercada por muros. As cidades antigas, elas eram protegidas pelo muro, era sinal de segurança, Mas, primeiramente, nós vemos aqui a restauração. Se nós formos lá para o capítulo 1 e nos lembrarmos de como Neemias recebeu o relato da condição da cidade, a cidade foi destruída, os nossos irmãos estão em grande miséria, os muros estão derrubados, Então nós estamos vendo aqui restauração, recomeço, E isso é marca, isso é um sinal do reino de Deus. Onde o reino de Deus se estabelece, existe restauração. Onde o reino de Deus chega, existe reconciliação, existe libertação. Louvado seja Deus por isso. Há um versículo em Provérbios 25, versículo 28, que diz que uma cidade sem muros é uma cidade vulnerável, é como um homem sem domínio próprio. Provérbios 25, 28. Uma cidade sem muros é como um homem sem domínio próprio. Então nós vemos aqui como é importante
como era importante esta restauração. Agora, esta restauração, ela precisou ser acompanhada por vigilância. Por isso que nós vimos aí, depois do muro ter sido concluído, de ter colocado portas no lugar, foram nomeados os porteiros. Ele começa então a nomear pessoas para cuidarem daquilo que foi restaurado. Eu queria fazer uma aplicação para a nossa vida. A nossa vida foi restaurada em Cristo Jesus. Nós fomos reconciliados com Deus mediante o sacrifício de Jesus. Estamos celebrando nesses dias a vinda do Senhor Jesus. Agora, amados irmãos, após a restauração, após essa transformação que só o Espírito Santo pode fazer em nós, nós precisamos cuidar da nossa vida. É isso que nós estamos vendo aqui. Neemias diz: olha, o muro já foi restaurado, já colocamos as portas, mas precisamos vigiar, precisamos cuidar. Então o primeiro sinal que vemos aqui é da restauração, cuidando da nossa vida restaurada, cuidando da nossa vida espiritual. Cuida do que tens para que ninguém tome a tua coroa. Vemos isso lá em Apocalipse capítulo 3. Vemos o apóstolo Pedro na segunda carta, no capítulo 3, quando ele trata da vinda do Senhor, ele diz que nós devemos crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Devemos ir à palavra de Deus como um recém-nascido, ele diz isso lá no capítulo 2, desejando o leite espiritual, o genuíno leite espiritual que é a palavra, mantendo comunhão com o Senhor, mantendo uma vida de oração, de vigilância. Deus nos restaurou, mas nós precisamos cuidar daquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas, e é isso que nós vemos Neemias, esse princípio nós estamos vendo aqui, identificando aqui nesse capítulo. Houve a restauração, e aí nós precisamos agora de vigilância. O segundo sinal que nós identificamos do reino aqui é segurança. Esse era o propósito de Neemias. Vejam, versículo 2 e versículo 3, ele vai falar sobre as pessoas que ele nomeou para cuidarem da cidade, para cuidarem dos muros, para cuidarem daquela cidade que foi restaurada. Versículo de número 2, nomeei, ele vai falando pessoas que ele nomeou, e no versículo 3 ele diz: eu disse a eles, as portas de Jerusalém não poderão ser abertas antes que o sol esteja alto. Os porteiros devem fechar e trancar as portas antes de deixarem os seus postos. Vejam, amados irmãos, a partir dessa nova realidade, da cidade restaurada, do muro restaurado, ele nomeia pessoas para supervisionarem e estabelecerem a segurança da cidade. Foram nomeados guardas para dar segurança aos portões durante a noite. Os portões normalmente eles eram abertos no alvorecer, mas esperar até um pouco mais tarde se tornou uma medida de segurança para aquela cidade. Era tudo muito novo, era uma retomada. Então Neemias está agindo com cuidado, né? Ele está lembrando aquelas pessoas que a obra não acabou, o muro terminou, mas o trabalho só estava começando. E às vezes nós precisamos atentar para isso. Deus nos dá uma vitória, Deus nos abençoa, abençoa a nossa vida, nos salva em Cristo Jesus, restaura a nossa família, e nós achamos que a obra termina ali. Não, a obra está começando. Precisamos cuidar, precisamos zelar, precisamos crescer, né? Não podemos baixar a nossa guarda. Me lembro de Elias, quando ele desce o Monte Carmelo, e aqueles profetas todos, né? Os profetas de Baal, os profetas que eram sustentados por Jezabel também, todos eles prostrados, né? Mortos ali, e Israel dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias tinha achado que a obra tinha acabado ali. No capítulo seguinte, ele é ameaçado de morte por Jezabel, e ele entra em crise. E Deus teve misericórdia de Elias e restaurou a vida de Elias. Me lembro também de Efésios capítulo 6, quando Paulo diz que nós devemos usar toda a armadura de Deus, para que depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis.
vencemos, nascemos de novo pela obra do Espírito Santo, o nosso nome está escrito no livro da vida, fomos constituídos em povo de Deus, servos do Senhor, mas isso não nos dá o direito de andarmos negligentemente. Isso não é um convite para nós andarmos de qualquer maneira, de lidarmos com a nossa vida com Deus, com a nossa comunhão com o Senhor, relaxadamente. É isso que nós estamos vendo aqui. Neemias diz: olha, o muro foi terminado, o muro foi concluído, mas é preciso agora guardarmos, nos resguardarmos, e ele está tratando da segurança. Amados irmãos, como o homem dos nossos dias busca segurança, como o homem dos nossos dias se importa com a segurança, com a sua segurança pessoal, com a segurança da sua família. Esse é um dos grandes temas das famílias nesse tempo. Segurança física, da integridade física, segurança financeira, segurança política. Mas, irmãos, nós só encontramos segurança no reino de Deus. Nós só encontramos segurança na presença do Senhor. E aí temos que lançar mão do Salmo 127, quando o salmista diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Neemias está fazendo aquilo que ele deveria fazer, mas no âmbito espiritual, a nossa segurança está em Deus. Nós estamos vivendo um ano em que essa lição nos foi dada de uma forma muito clara, essa mensagem nos foi passada de uma maneira muito objetiva. Não há segurança no homem. A segurança humana, a capacidade humana, ela é limitada. Deus usa todas as esferas humanas. Deus nos dotou de conhecimento, de sabedoria, de inteligência. Mas nós precisamos de Deus. Nós precisamos do Senhor. Nós fomos criados para viver em comunhão com Deus. A nossa segurança está nele, somente nele. Por isso, nós encontramos as palavras do salmista: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Que a nossa vida esteja de fato segura no Senhor. É somente em Cristo, somente no relacionamento pessoal com Jesus que nós podemos descansar. Só Ele pode nos sustentar. Quando o vento contrário vem, Cristo precisa ser o nosso alicerce em todo o tempo da nossa vida. Quantas decepções, quantas desilusões nós enfrentamos no âmbito humano, porque os homens falham, mas o Senhor permanece sempre fiel. O reino de Deus não foi abalado com nada do que aconteceu nesse ano, e nunca será abalado, nunca será abalado. Deus deu uma visão para Daniel daquela estátua que nos fala dos grandes impérios, grandes impérios que nós achávamos, que a história achou que nunca iriam cair, caíram. Mas o reino de Deus é inabalável. Daniel viu uma pedra que foi lançada sem mãos humanas, que destruía aquela estátua, desde o império medo-persa, babilônico, medo-persa, grego, romano, tudo caindo diante da glória de Deus, e o reino de Deus inabalável. Nós encontramos segurança somente no Senhor. E o terceiro princípio que eu vejo aqui nesse texto, o terceiro sinal do reino de Deus, é a adoração. É interessante, irmãos, nós percebemos que Neemias está aqui projetando trazer novos habitantes a Jerusalém. Ele está tentando garantir, na leitura do capítulo nós percebemos isso, que só poderiam ir para viverem ali judeus puros, que realmente descendente lá de Abraão, descendente lá dos patriarcas. Aquele rol que nós lemos aqui no capítulo 7, daquelas pessoas, é o rol daqueles que voltaram com Sesbazar em 537. Ele lança a mão daquele rol. O propósito era ajudar no repovoamento de Jerusalém.
né? Isso vai voltar lá no capítulo 11. O capítulo 11, quando nós chegarmos lá, nós vamos ver que havia essa necessidade, né? A cidade agora estava sendo reconstruída, o muro foi restaurado, mas era necessário que as pessoas voltassem para Jerusalém. E Neemias, quando ele começa a tratar desse repovoamento de Jerusalém, primeiro ele estabeleceu autoridades civis que poderiam repartir com ele a responsabilidade de governar a cidade, mas ele também faz uma indicação das pessoas responsáveis pelo culto, né? Pessoas responsáveis pela adoração. E aqui nós começamos a enxergar o grande propósito de Deus em tudo isso que nós estamos lendo nesse livro, nesse tempo. Deus não estava preocupado somente em tijolos levantados novamente. Deus estava restaurando o seu povo, um povo que deu as costas para ele, um povo que viveu no cativeiro durante 70 anos, precisava ser restaurado, precisava estar naquela cidade estratégica, para que naquela cidade, que Deus escolheu como a capital daquela nação, o povo de Deus pudesse viver a sua vocação missionária, a sua vocação missional. Jerusalém foi separada para que naquela cidade, o povo de Deus adorasse ao Senhor. As outras nações seriam atraídas para esse relacionamento. Anualmente o povo de Deus subia para as festas para celebrar ao Senhor, celebrar a Páscoa, celebrar o Pentecostes, celebrar o tabernáculo, é o tempo que o povo andou no deserto, em tendas, e as pessoas de várias nações iam para Jerusalém. Nós vemos isso no Antigo Testamento, nós vemos isso no Novo Testamento. O dia de Pentecostes, as pessoas estavam em Jerusalém. A festa da Páscoa, em que Cristo foi crucificado, se deu em Jerusalém. Então essa era uma cidade estratégica para o grande plano de Deus, o grande propósito do Senhor. E Jerusalém precisava ser preparada para ser a cidade do grande rei. É interessante que quando Jesus faz uma das menções que Jesus faz sobre a cidade de Jerusalém, está lá em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 33. Mateus 5, 33 até o 37, a palavra diz assim: ouvistes também que foi dito aos antigos, não jurarás com falsidade, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Aleluia! Cidade do grande rei. Então nós vemos aqui, irmãos, que essa restauração que Deus colocou no coração de Neemias, de Esdras, nesse período, né, dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, era um período estratégico, que estaria preparando o caminho para a chegada de Jesus. 4 séculos mais tarde, a vinda do Messias, a cidade do grande rei iria recebê-lo pessoalmente, fisicamente. É por isso que nós estamos estudando esse livro, porque esse livro nos fala de um momento preparatório para a vinda do Messias, um momento importante da história do povo de Deus. E nós estamos vivendo também um tempo estratégico, um tempo de despertamento espiritual, um tempo em que o Senhor está chamando a sua igreja para a última hora da história, e o povo de Deus precisa estar em comunhão com o Senhor, precisa estar de pé na presença do Senhor. E olhando para esse texto, nós encontramos esses três sinais do reino de Deus. Primeiro, restauração. E trazendo uma aplicação mais ampla da Escritura, quando a Bíblia fala de restauração ou de reconciliação, que está dentro do grande plano de Deus. Quando nós olhamos para a cosmovisão cristã,
nós encontramos criação, queda, restauração, né? Redenção e restauração. Quando a Bíblia fala da restauração, ela vai trazer um sentido bem amplo para nós. Ela fala da restauração ou da reconciliação entre Deus e os homens, através do sangue de Jesus, e nós vemos isso em Romanos capítulo 5, versículo 10, Romanos 5, versículo 10, primeiro nós vemos a reconciliação de Deus com os homens. Esse é um aspecto da restauração. Romanos 5,10, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Então vejam, amados irmãos, nós só podemos ser reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, mediante a morte de Jesus. O homem não pode se auto-reconciliar, né? A reconciliação se dá somente no sangue de Jesus. Por isso a importância do Natal. Nós estamos celebrando a vinda do nosso Salvador. Quem é que precisa de um Salvador? Quem é pecador? Quem está perdido? Jesus mesmo disse em Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Veio buscar e salvar o perdido. E aí, irmãos, esse é um aspecto da restauração. Mas há um aspecto mais amplo, um aspecto mais amplo dessa restauração, que é com toda a criação. E eu quero chamar a sua atenção para ler comigo em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 7, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 7, até o versículo 12, nós vamos ver um aspecto mais amplo dessa restauração. A palavra diz, Efésios 1, de 7 a 12, nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue. Mais uma vez, o perdão, a redenção no sangue de Jesus, segundo a riqueza da sua graça, não pelas nossas obras, mas temos a redenção segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação, que nele propôs para a dispensação da plenitude dos tempos. Veja o versículo 10, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, não somente homens e mulheres que são salvos, né, que são reconciliados, mas todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Restauração. A obra de Deus, ela é ampla. Deus, através de Jesus, ele reconcilia consigo um homem pecador que se arrepende, mas reconcilia consigo todas as coisas. E nós caminhamos para essa restauração final. O que nós vemos no livro de Neemias é um sinal do reino, mas nós vamos ver a plenitude dessa restauração, com toda a criação reconciliada com o Senhor. Paulo também fala desse tema em Colossenses, no capítulo 1, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13, e eu quero enfatizar essa verdade, irmãos, porque muitas vezes nós achamos que o que Cristo fez na cruz foi somente nos livrar do inferno, né? É como se fosse só um passaporte para a eternidade, mas não, a grandeza da obra de Jesus é a restauração de todas as coisas consigo mesmo. Tudo é reconciliado, tudo é restaurado com Deus, toda a criação, e nós vamos ver isso na plenitude, na volta de Jesus, onde toda a criação estará na presença, quando, né? Não onde, mas quando toda a criação estará restaurada com Ele. A partir do verso 13, Colossenses 1, verso 13, Ele nos tirou do domínio das trevas, veja a obra em nós pessoalmente, e nos transportou para o reino
do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Então aqui ainda no nível pessoal, homens e mulheres que creem, que ouvem o Evangelho, que entendem o Evangelho, que creem no Evangelho, na obra de Jesus, são trazidas do império das trevas para o reino de Deus, recebem o perdão. A partir do verso 15, ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Então nós vemos aqui a criação, mas aí entrou o pecado e nós precisamos da redenção, que está nos versículos de 13 a 14, e aí diz o verso 17, ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar, porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Veja o verso 20, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. A vós também, que no passado eres estrangeiros e inimigos no entendimento por causa das vossas obras mais, agora vos reconciliou, ele vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele, se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Deus nos oferece restauração plena. No sangue de Jesus nós encontramos reconciliação de nós com o nosso Deus, mas a reconciliação, a restauração de todas as coisas. Amém, amados? Tudo convergirá para Ele, tudo estará debaixo do senhorio de Jesus. E nós estamos lá, porque nós fomos trazidos do império das trevas para o reino de Deus. Tudo isso é sinal do reino de Deus, são marcas do reino de Deus. Só no reino de Deus existe e existirá restauração plena. Já experimentamos a reconciliação com Deus, nós que cremos em Jesus, mas nós veremos toda a criação debaixo do senhorio, do governo do Senhor Jesus Cristo. Segunda realidade que destacamos nessa noite, que nós só encontramos no reino de Deus, é a segurança. E como fruto da segurança, a paz. Experimentamos a paz somente no Senhor. Como é bom pertencer a um reino inabalável. É assim que Hebreus nos diz, a carta aos Hebreus, que nós pertencemos a um reino inabalável. Nós vivemos num mundo que pode ser abalado e está sendo abalado. Por quê? Porque o homem, os nossos pais, romperam com Deus, deram as costas para Deus, e esse mundo então passa a ser sujeito a um espírito contrário ao reino de Deus. O apóstolo João diz que o mundo jaz no maligno. Nós vivemos a fé em Jesus Cristo num mundo que deu as costas para Deus, num mundo desconectado de Deus. Mas quando nós saímos do império das trevas e viemos para o reino de Deus, nós encontramos segurança. O Senhor Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, ninguém as arrebatará das minhas mãos, e eu lhes dou a vida eterna. Aleluia! Segurança. Neemias estava falando disso. Restauração, segurança. Vamos colocar porteiros aqui, vão vigiar de dia e de noite. Os portões não podem ser abertos muito cedo, todas as precauções, mas o que vemos lá são sinais daquilo
que nós encontramos no reino de Deus. Somente no reino de Deus. Somente no Senhor nós encontramos segurança. Nós descansamos no Senhor. E por último, nós vemos no reino a adoração. A adoração centrada em Deus, tendo o Cordeiro como alvo da nossa adoração. Quando lemos no Apocalipse a promessa de que diante dele estarão pessoas de toda a tribo, povo, língua e nação, adorando o Cordeiro, aleluia, trazendo as riquezas das nações ao Cordeiro. O nosso Deus é o Deus da diversidade, Já imaginaram, amados irmãos, diante do Senhor naquele glorioso dia, irmãos do continente africano, irmãos do continente asiático, e daí por diante, americano, europeu, todos nós diante do Cordeiro, com características diferentes, mas celebrando o único Cordeiro, o único Salvador, o único Senhor. Só no reino de Deus nós encontramos essa realidade. Por isso eu quero terminar lendo 2 versículos que estão no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Se só no reino de Deus nós encontramos restauração, se só no reino de Deus nós encontramos segurança, se só no reino de Deus nós encontramos a verdadeira adoração, centrada no Senhor, centrada em Jesus, o nosso Salvador, nós precisamos atender as palavras de Jesus em Marcos, no capítulo 1. Jesus inicia o seu ministério terreno, ministério público, e diz, Marcos 1, 14 e 15, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. O primeiro destaque que eu faço é que o Evangelho é de Deus. E dizendo, versículo 15, completou-se o tempo, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus está próximo, Jesus estava trazendo o reino de Deus estava sendo inaugurado, ele já está e ainda virá plenamente. E aí Jesus diz, apresenta as exigências, para nós experimentarmos todas essas bênçãos que nós encontramos no reino: segurança, paz, restauração, a verdadeira adoração, tudo aquilo que nós encontramos no reino de Deus, alegria, justiça, paz. Jesus diz quais são as exigências: arrependei-vos e crede no Evangelho. Louvado seja Deus. Arrependei-vos e crede. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, é curioso, Atos 20, versículo 21, ele fala as mesmas palavras. Atos 20 e 21, vamos encontrar as mesmas exigências. Paulo diz, o texto diz, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Nós estamos chegando final de mais um ano, estamos nos aproximando da celebração do Natal, e que as famílias, esse ano de uma maneira diferente, com mais restrições, mas vamos celebrar o Natal de Jesus em casa. Nós precisamos pensar, e eu quero convidar você que está participando conosco nessa noite, ouvindo essa mensagem, ou talvez você vai ouvir no outro dia, no outro horário. Você já faz parte do reino de Deus? O reino de Deus é a sua grande ambição, podemos dizer assim? Ou você foi captado ou capturado por esse mundo, pelas promessas falsas desse mundo, de segurança, de paz? E a Escritura nos diz que nós caminhamos para esse tempo em que as pessoas estão atrás de paz e de segurança, e vão aceitar uma falsa paz. A verdadeira paz somente Cristo pode nos oferecer. Jesus é o príncipe da paz. Ele diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim.
O Senhor está nos chamando a confiarmos nele, amados irmãos. A igreja precisa confiar, descansar no Senhor, cumprir a sua missão com fidelidade, não olharmos para as circunstâncias, não olharmos para o vento. Quem olha para o vento não lança semente. É isso que a Bíblia nos ensina em Eclesiastes. Não, pastor, depois que essa pandemia passar, depois que nós estivermos vacinados, eu vou voltar a pregar o Evangelho. Não, meu irmão, não espere isso acontecer. A igreja perseguida não espera a perseguição passar para continuar servindo a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego não esperaram o decreto ser revogado para dizerem: olha, nós não vamos nos curvar diante de outros deuses. A igreja primitiva não esperou o Império Romano parar de persegui-la para que eles pregassem o Evangelho. Não, querido, o Evangelho chegou em Corinto, o Evangelho chegou em Éfeso, o Evangelho chegou em Roma, o Evangelho chegou em Tessalônica, o Evangelho chegou nas regiões da Galácia, debaixo de perseguição. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é fiel. O reino de Deus é inabalável. Deus tem nos trazido até aqui, amados irmãos. Quem tem trazido a igreja até o presente momento, século 21, não são os doutores, não são os letrados, não são os sábios, mas é o Senhor da igreja, derramando o seu Espírito sobre homens e mulheres de fé, que creem nas suas promessas, independente da sua formação cultural. Deus usou Paulo, que foi formado aos pés de Gamaliel, e Moisés, que foi formado em toda a ciência egípcia, e usou Pedro e João, que não tiveram uma formação religiosa, como Paulo teve, mas homens e mulheres que estiveram com Jesus. Então, meu amado, você é um discípulo de Jesus. Não espere a tempestade passar para você ser fiel a Deus. Não espere a situação melhorar para você voltar a servir ao Senhor. Continue sendo fiel. O santo continue a santificar-se. É o que diz a Escritura. Para a glória de Deus. Continue intercedendo, continue pregando, continue contando histórias bíblicas, continue lançando a semente, continue espiritualmente ativo, aberto, busque pessoas abertas para aprender o Evangelho e fale de Cristo para elas, porque breve Jesus vem, e aí nós vamos ver a restauração de todas as coisas. Aquilo que nós vemos em parte nos dias de Neemias, como sinais do reino, nós veremos na plenitude. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pelas promessas da sua palavra, e logo em seguida vamos passar para o segundo momento da nossa reunião, que é um tempo de oração. Estou vendo aqui os irmãos compartilhando já os seus pedidos, os seus desafios, e nós vamos orar pela sua vida, pela sua família, em nome do Senhor Jesus. Vamos parar um momento diante de Deus e vamos orar nessa hora. Você já faz parte do reino de Deus, você já foi trazido do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, Filho de Deus. Agradeça ao Senhor. Agradeça a Deus porque a sua vida e a minha vida, elas são governadas pelos princípios do reino. Enquanto nós vivemos no mundo da acumulação, o reino de Deus nos ensina a compartilhar, a dividir, a abençoar. Enquanto nós vivemos no mundo que ensina que nós devemos ser o primeiro, o reino de Deus diz que o primeiro é aquele que serve, o maior é aquele que serve. Enquanto nós vivemos num mundo que ensina que você tem sempre que ter vantagem sobre as pessoas, o Senhor a quem nós servimos disse que Ele veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Amados irmãos, como discípulos de Jesus, nós temos a mentalidade do reino. Nós estamos empenhados em ver a grande obra que o Senhor está realizando e participarmos dela.
Ele nos chamou a participarmos da obra que Ele está fazendo. Deus não deu uma missão à igreja, Deus deu à sua igreja, a sua missão, uma igreja. A missão é de Deus. Não é a igreja que tem uma missão no mundo, é Deus que está em missão. E para a missão que Ele tem no mundo, Ele deu uma igreja. Ele levantou um povo. Então, se nós somos o povo de Deus e Deus está em missão no mundo, nós não podemos ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Esse foi o raciocínio de Neemias. Neemias nunca havia pisado em Jerusalém. Ele é descendente daqueles que foram para o cativeiro, mas ele pertencia ao povo de Deus. Ele enxergou a possibilidade de restauração, e ele disse: Senhor, eu quero ir. Ele pediu ao Senhor que abrisse as portas, que o Senhor movesse o coração do rei. Se o Deus a quem nós servimos está em missão, e nós somos o seu povo, nós não podemos ser indiferentes, amados irmãos. Qual é a grande comissão que foi dada a nós? Ser e fazer discípulo de Jesus. Então faça isso dentro da sua casa, faça isso com seus amigos de trabalho, com pessoas de paz que estão abertas à mensagem do Evangelho, mas cumpra a grande comissão, orando, contribuindo, encorajando, recebendo missionários. Não é escolhendo uma dessas coisas, não é usando todos os recursos que Deus coloca nas suas mãos, nas nossas mãos, porque nós não temos uma segunda missão, nós não temos que criar uma nova missão. Deus já está em missão, e para a sua missão Ele deu uma igreja. Ele não deu uma missão para a igreja, Ele deu uma igreja para a sua missão. A missão é de Deus. Jesus falou assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Foi o Pai quem enviou Jesus, e é Jesus quem nos envia. Qual é o nosso papel? Obedecer. Obedecer. Amém, querido? Que através da sua vida a glória de Deus seja vista e Ele seja adorado em toda a terra, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelas Tuas promessas, Senhor. Obrigado por essas realidades que nós vemos aqui no livro de Neemias, e por essas mesmas realidades que nós experimentamos na nossa vida: a restauração, a segurança e uma vida de adoração centrada no Senhor. Obrigado, Pai, porque isso é obra da Tua graça. O nosso coração é inclinado para o mal, Senhor. Tu conheces o nosso coração. A Tua palavra diz: não há um justo sequer nessa terra, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, todos se extraviaram pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, o Senhor Jesus, a iniquidade de nós todos, e nós fomos reconciliados com o Senhor. Obrigado porque o Senhor fez de nós o seu povo, Pai, um povo que o Senhor separou para essa missão, para a Tua missão. Abençoa-nos, ó Pai. Obrigado pelos discípulos do Senhor que congregam nessa igreja local. Obrigado pelos discípulos do Senhor que nessa hora se juntam a nós, para orarem, para buscarem a Tua presença, para se fortalecerem no Senhor, para continuarmos a obra que o Senhor está realizando através de nós. Que o Teu Espírito nos capacite, nos oriente, nos inspire a cada dia, Senhor, e que nós sejamos fiéis a Ti, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém?